Boa noite, igreja. Quero meditar, pensar hoje sobre um livro da Bíblia. Todos são atuais e servem para todos os dias, mas um livro que me chamou a atenção nos últimos dias, a passagem do profeta indignado com seu povo. Nós vamos falar do livro de Abacuque, um dos profetas menores, não por a sua estatura, mas sim pelo conteúdo que ele deixou. São só 3 capítulos, mas nem por isso não deixam de ser relevantes e ter a sua importância. O que me chamou a atenção é a visão que Abacuque tem, a coragem que ele tem, a capacidade de se indignar, de questionar. Ele questionou até a Deus. O contexto em que Abacuque vivia era o seu povo, o povo de Deus, o povo de Judá, vivia numa extrema corrupção, incredulidade, injustiças, maldades, enfim, estava o caos. É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Alguns governantes corruptos, povo corrupto, muita gente corrupta. E é isso que tem me chamado a atenção nos últimos dias. Abra sua Bíblia, Abacuque, capítulo 1. Um livro, talvez não... Vai até em Mateus e volta um pouquinho que você já vai achar. Abacuque não é tão conhecido. Vamos conhecê-lo essa noite. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. A gente vai passear um pouco no livro de Abacuque. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Versículo 2 diz: Ó Senhor Deus, até quando eu clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando eu gritarei violência e tu não nos salvarás? Olha aqui a maneira como o profeta já inicia a sua queixa. Ele está indignado, está até meio bravo. Ele até grita, ele não está gritando nem comigo, nem com você, ele está gritando com Deus. Está super indignado. Fala: até quando? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? A sua indignação de ver o seu povo no estado que se encontrava. Deus, até quando eu vou gritar para o Senhor pedindo ajuda e o Senhor não vai me escutar? Por acaso o Senhor não está vendo a situação em que nós nos encontramos? Versículo 3, ele fala: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por todas as partes. Abacuque fazia o que? Ele ligava a TV, o que ele via? Juiz soltando traficante, policial preso porque atirou no bandido, tudo distorcido. Ele via pessoas boas, pessoas honestas se dando mal. Um momento muito complicado. Muita coisa ruim, muita notícia ruim. E até quando, Deus? Até quando isso vai ficar assim? Até quando o Senhor vai assistir tudo isso dessa forma? Não vai fazer nada? Será que as nossas orações, as nossas queixas o Senhor não está ouvindo? Até quando essa Covid vai continuar? Até quando pessoas vão morrer por Covid? Até quando nós vamos ver tantas brigas por poder? Versículo 4: Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Olha o que ele diz aqui. Está tão normal tudo isso, tão normal, que o povo se acostumou, ninguém mais liga para a justiça. Está tão normal que uma grande parte do povo, das pessoas, não ficam mais indignadas. Estão anestesiadas com a maldade, com a injustiça, com a corrupção. Quantas vezes você já escutou, talvez você já falou: ele rouba, mas eles fazem alguma coisa. Isso aí sempre foi assim. Isso aí não vai mudar.
Todo mundo faz, por isso que eu estou fazendo. O nosso coração, ele não pode se conformar com isso. Não pode. Abacuque não se conformou. Abacuque levou sua queixa a Deus. Como ele fala que os maus levam vantagem sobre os bons. Isso aqui eu não tirei de nenhum blog, de nenhum site. Isso aqui é Abacuque que escreveu. Algo atual. Até quando o Senhor vai tolerar pessoas roubando, se aproveitando da própria desgraça, se aproveitando da situação para enriquecer? Nós estamos vendo. Abacuque passava por isso também. Até quando a justiça vai continuar sendo manipulada a favor dos maus? Até quando, Senhor? Até quando? Talvez a gente fala, até quando o Senhor vai ver o meu sofrimento? E não vai acontecer nada, o Senhor não faz nada? As minhas finanças, o meu trabalho, minha situação, parece que o Senhor não está ouvindo? Até quando? Famílias destruídas, e o Senhor não vai fazer nada? Bem sinceramente, você já orou assim? Você já pensou dessa forma? Até quando? Só que isso que Abacuque relata no livro dele, não é uma mera coincidência com os nossos dias. Não é mera coincidência. Talvez você já ouviu também que a injustiça, a corrupção, ela acontece desde que o mundo é mundo. E é verdade isso. Mas por que acontece desde que o mundo é mundo? Porque o povo, o homem não mudou. O homem continua com a natureza corrupta. O homem continua com a natureza violenta, perversa, preconceituosa. O homem continua com a natureza de levar um jeitinho em tudo que ele faz. Se está bom para mim, está bom. Então a dor desse profeta, se a gente for analisar, não é por causa da desgraça do povo em si, mas é pela sensação do silêncio. A dor é pelo silêncio de Deus. Deus parece que está de olhos fechados, de ouvidos fechados para ele. Essa que é a dor dele. Se a gente for analisar os nossos dias também, não é a corrupção em si que deixa a gente indignado, é a impunidade. Faz o que quer, não acontece nada, isso realmente nos revolta. Nos revolta. Aqui eu não quero falar de político A, político B, não é nada disso. Talvez a corrupção, ela está dentro da nossa casa, está no nosso trabalho, ela está muito mais perto do que a gente imagina. Não é só político, não é só governantes. Não tem, às vezes, se a gente analisar nosso núcleo de amizade, nosso núcleo familiar, a corrupção está muito próxima de nós. E talvez não tenha deixado nós indignados. Versículo 5. Então o Senhor, Abacuque faz essa queixa, e o Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Deus fala: Abacuque, eu vou te contar um negócio aqui, porque se alguém falar para você, você não vai acreditar. Vai ser top o negócio. Versículo 6. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento. Eles estão sempre prontos a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar a terra dos outros. Ele fala: sabe, Abacuque, os babilônios, aquele povo cruel, eu vou trazer eles aqui. Vou trazer eles para corrigir o meu povo. Eu vou trazer os babilônios aqui para disciplinar mesmo. Para disciplinar o meu povo. Eu vou trazer justiça. Esse povo virou as costas para mim, eu vou trazer justiça. Só que eu vou trazer os babilônios. Eles vão passar por aqui e vão detonar com tudo. Abacuque, esperando talvez um consolo de Deus, uma palavra boa,
e vem esse remédio amargo. E a gente vai ver até eu não vou ler, mas depois com certeza você pode ler em casa, até no versículo 11, Deus vai falando para Abacuque como é que é esse povo, esses babilônios, como é que eles são. Eles têm como Deus a sua força, eles não têm leis, a justiça é eles mesmos, eles são maus e poderosos, seus cavalos são mais rápidos do que um leopardo, ainda por cima eles zombam dos reis, dos governadores. Sabe aquela frase que nada está tão ruim que não possa piorar? Foi o que Abacuque ouviu. Então ele ouviu isso no versículo 12, Abacuque se queixa de novo para Deus. Ele fala: tu sempre exististe, ó Senhor, o meu santo Deus. Tu és imortal, tu és o nosso protetor. O Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é que então que vai ficar calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que elas? Por que trata os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Ué, Deus, eu não estou te entendendo não. Abacuque fala para Deus. Como assim que vai trazer esse povo? Parece que o remédio vai ser pior que a doença. O Senhor não é um Deus justo, como o Senhor fala? O Senhor não é um Deus soberano? Quer dizer que vai ter mais maldade ainda. Deus, aqui está bagunçado. Aqui tem corrupção? Tem sim, tem. Tem maldade, tem violência, mas espera aí, o povo da Babilônia é pior que nós. E o Senhor vai trazer esse povo para fazer justiça sobre o teu povo. Será que a gente vê que Abacuque vai querendo dar uma aula para Deus? Abacuque vai argumentando, querendo mostrar para Deus o que Deus tem que fazer. O que é para Deus fazer? E Abacuque vai argumentando. E eu fiquei pensando, será que a gente não faz com Deus a mesma coisa? Será que eu não faço com Deus? Vou querendo ensinar a Deus como Ele deve fazer, como Ele pode ajeitar o meu lado. Eu determino para Deus, faça isso, faça aquilo. Será que muitas vezes não estamos sendo assim também, dessa maneira? Será que muitas vezes não faço de Deus o meu capacho? Então a gente resumindo até aqui, Abacuque leva sua queixa a Deus, porque ele vê o povo daquela maneira e fica indignado. Deus responde que vai ter uma correção sim, vai ter aquela vara de pêssego, vai ter aquele chinelo bravo, vai vir a correção. E Abacuque argumenta de novo para Deus, para que ele mude de ideia. Só que aí Abacuque faz uma coisa muito sábia para aquele momento, muito. Ele espera. Capítulo 2, versículo 1 fala: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Um ensinamento muito importante para nossas vidas. Muito importante. Eu preciso de uma resposta. Talvez eu já orei, já espernei, já chorei, já jejuei, já fiz de tudo, mas a única coisa que eu não fiz foi esperar uma resposta de Deus. Interessante que Abacuque ele sai desse ambiente de caos, ele tira o foco do problema, das dúvidas e vai para a torre de vigia. Vai para um lugar onde ele consegue se concentrar. Ele fala: tudo que eu estou vendo aqui não faz sentido para mim, mas eu vou esperar. Preciso esperar em Deus para ver o que Ele vai responder. A Bíblia daí não fala o tempo que ele ficou esperando a resposta, mas o certo é que Deus respondeu. Nossa igreja, várias mensagens já foram pregadas aqui, falando da necessidade da intimidade com Deus.
de orar a Deus. Silas pregou sobre a oração esses dias, de rasgar o coração a Deus. E é interessante que há pessoas que falam dos seus problemas para muita gente, 5, 10, 20 pessoas, só não falam para Deus. Não falam dos problemas para Deus. Talvez eu, talvez você, já fizemos isso. Esquecemos de levar as nossas queixas a Deus. E talvez muitas vezes depois culpamos a Deus porque que Ele não responde. Então essa intimidade com Deus se conquista com o tempo, falando, ouvindo. Deus tem o maior prazer de falar com nós, pode ter certeza disso. Então Abacuque, ele se pôs no silêncio. Capítulo 2, versículo 2 diz: e o Senhor responde, e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Se fosse nos dias de hoje, falar: Abacuque, põe no outdoor, posta nas tuas redes sociais, escreve com letras grandes, para que possa ser lido com facilidade, porque quem passar correndo ele possa ler o que está escrito. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Sabe que existe algo que nos tira do sério, é a nossa limitação, que nos deixa estressado. Nós somos limitados, pelo menos eu sou. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, isso me gera ansiedade. Eu não sei se eu consigo pagar aquela conta, eu não sei se eu consigo pagar aquele boleto. Isso vai gerando ansiedade, essa ansiedade gera uma raiva, gera medo, gera uma ira. Deus fala para Abacuque: pode demorar, mas vai acontecer, só que é no meu tempo. Está determinado já. Deus tem um tempo para todas as coisas. Nós precisamos descansar em Deus. E como descansar? Olha o versículo 4. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Outras versões diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem tem que se preocupar os maus, pois eles não terão segurança. É o que está falando a palavra. Ficamos aflitos pela situação que o país se encontra, aflitos com a situação pessoal. Parece que se arrasta e vai, e parece que Deus não está nem aí. Só que Deus não está de costas, Ele não virou, Ele não deitou, Ele não dormiu para a nossa situação. Ele pede para nós vivermos pela fé. O que significa viver pela fé? É confiar em Deus. Também já foi pregado aqui. Significa andar pelo caminho de Deus. Um caminho que Ele abriu para cada um de nós. Significa ser servo de Deus, filho de Deus, um amado de Deus. Significa ser justo, não injusto. Ser íntegro. E nós vivemos assim? Eu vivo assim, dessa forma? Como que eu consigo viver pela fé se as minhas dificuldades estão grandes? Como é que eu vou conseguir viver pela fé com as minhas aflições, nos meus conflitos? Achei muito interessante, no domingo passado, eu já estava trabalhando, meditando sobre esse texto, e a Patrícia e o Guga deram um testemunho deles na semana passada. Enquanto que ela falava, eu fiquei pensando nesse texto aqui, nesse versículo 4. Eles passaram como eles comentaram aqui, eles passaram todo aquele período de dificuldade sem perder a confiança em Deus. Em momento algum perderam a confiança em Deus. Um Deus que é fiel, que é justo, que é imutável.
Até ela falou que os médicos se assustaram com a tranquilidade, quando ela ia dar uma notícia, os médicos davam a notícia, ela se mostrando tranquila. Essa paz, ela não vem do mundo, essa paz vem de Deus. Mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. É isso que se resume aquilo que foi o testemunho deles. Deus está falando para Abacuque que eu preciso disciplinar o meu povo. Eu preciso ser justo. Só que fique tranquilo, Abacuque. Você vai viver pela fé. Os justos vão viver pela fé. Tem gente boa aí junto, mas vão viver pela fé. E, Abacuque, você não ama mais o povo do que eu. Deixa que eu vou fazer o que me compete. Capítulo 3, vai lá para o capítulo 3, versículo 2, diz: ó Senhor, eu ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Talvez se fosse eu, se fosse você, nós ficaríamos, Deus respondesse dessa forma, nós ficaríamos ainda questionando, murmurando, querendo mudar a decisão de Deus, né? Deus precisa mudar porque os babilônios são piores que nós e aquela coisa, a correção vai ser muito pesada, vai ser muito mal, Deus muda e ficar argumentando. E aí Abacuque tem essa compreensão, que é a mudança de pensamentos, ele tem uma compreensão espetacular. E aí ele começa a entender realmente, cai a ficha dele de entender quem é Deus. Isso mudou a vida dele. Ele entendeu que ele está falando com Deus. Ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou questionando as atitudes de Deus. Como assim? Estou questionando a Deus. Eu estou falando com Deus que abriu o mar, um Deus que libertou o seu povo do Egito. O mesmo povo que agora virou as costas para ele. Será que nós temos esse entendimento de quem é Deus na minha vida e na sua vida? Você tem esse entendimento de quem é Deus? Das grandezas que Ele pode fazer na sua vida? Será que as nossas orações, nossos pedidos são feitos como se fosse uma ordem a alguém? Será que eu pedi o medo, o respeito pelo Deus que é o meu Criador? Sabe, eu posso ser o melhor ser humano do mundo, mas Deus continua sendo Deus, eu continuo sendo um pecador. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Deus continua sendo Deus. E aí até do 3 até o versículo 15, Abacuque vai falando das qualidades de Deus e vai mencionando tudo. E no versículo 16 ele fala, do capítulo 3, versículo 16, fala: quando eu ouvi tudo isso, eu fiquei assustado. E os meus lábios tremeram de medo. Eu perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aquele que nos ataca. Que Abacuque ele aceita o que Deus vai fazer, ele entende o que Deus vai fazer. A palavra de Deus muda a vida dele. O versículo 17, ele já... Esse capítulo 3 é um cântico de Abacuque. Ainda que a figueira, nós cantamos muito isso na igreja, né? Ainda que a figueira não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, Ele me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Ainda que a minha luta seja prolongada, ainda que eu continue lutando, tenho meus problemas, ainda que a minha situação continue difícil, ainda que falte a escola para os filhos, falte o trabalho, ainda assim, independente do que eu passar, eu vou estar tranquilo,
Portanto, vou esperar tranquilo o dia que o Senhor castigará. A gente tem que entender, e Abacuque entendeu que é Deus quem faz, que é Ele quem dá, é Ele quem corrige. É só Ele que coloca a vida aonde não tem. Então essa é a nova atitude de Abacuque. Ele entende quem é Deus e entende quem Ele é, a posição de cada um. No versículo 20 do capítulo 2, ainda voltando um pouco, diz que o Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Deus está falando aqui, Deus está vendo tudo, é Ele quem define tudo, nada foge do seu olhar. Então, eu te convido a pensar nessa transformação de Abacuque. Como transformou a vida dele. Da sua indignação, da sua queixa, ele vai ao entendimento e à confiança em Deus. Ele deposita a sua confiança em Deus. Talvez a sua dor, talvez a sua dificuldade, a sua queixa, você esteja com a sensação de que Deus não está vendo, porque está demorando muito. Deus não está ouvindo, Deus está indiferente. Acho que Ele estou mal com Ele. Parece que nada muda. Ele fala, ainda que pareça demorar, mas espere, porque vai chegar o tempo, e vai chegar logo. Deus, Ele sabe exatamente como eu estou, como você está. Marcos 15, 34, interessante que Jesus crucificado, Ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Você está achando que Deus está em silêncio com você? Meu Deus, é Jesus falando, por que me abandonaste? Há um tempo de silêncio, mas há um tempo que nós precisamos subir na torre de vigia para ouvir a Deus. Talvez Deus está gritando e nós não estamos ouvindo. Deus sabe exatamente a forma de agir, Ele sabe tudo, Ele é dono de tudo, Ele que comanda tudo. Ele fala, pode parecer demorar, mas vai chegar o tempo. Sabe como nós começamos aqui, que eu falei que a gente vê impunidade, isso incomoda, tantas coisas que nós assistimos, incomoda de verdade, parece que o crime compensa, parece que ser corrupto é ser top, é verdade isso daí. Capítulo 2, versículo 5 ao versículo 19, Deus vai falar, tem os 5 ais de Deus para o povo da Babilônia, que serve para nós também. Ele, ai de vocês que ficam ricos pegando as coisas que não lhe pertencem. Ai de vocês, babilônios cruel, que enchem sua casa com o que roubou dos outros. Ai de vocês, pois construiu sua cidade sobre um alicerce de crimes e de injustiças. Ai de vocês, pois vocês dão ao companheiro vinho misturado com drogas. Ai de vocês que diz a um ídolo de madeira acorde, e que ordena a um ídolo de pedra fique de pé. Deus fala, esse povo vai ter o que precisa, vai ter a correção. Descansa, Abacuque, descansa, essa parte compete a mim. Descanse, vai chegar o tempo. Está parecendo demorar? Tá, mas descanse em Deus. Deus vai fazer a obra dele. Deus não está sem enxergar tudo o que está acontecendo. Deus está vendo a tua situação, Deus está vendo as tuas lutas, as tuas queixas. Talvez o que está faltando é nós pararmos na nossa torre de vigia. Um vigia, creio eu que ele fica na torre, em silêncio, ele não pode usar um zap, porque pode aparecer alguma coisa. Totalmente em silêncio, sem nada. E quando Deus responde a Abacuque, pode responder a nós. Feche seus olhos. Em quem você tem confiado? Talvez você esteja abatido, esteja que nem Abacuque.
Talvez seja o tempo de rasgar o coração a Deus, ser sincero com Ele, não esconder nada. A partir de hoje, tenha certeza que Deus não está indiferente com a sua situação. Não está. Mas seja justo, que o justo viverá pela fé. Os maus não terão segurança. Seja fiel a Deus. Ah, mas eu não estou vendo mudança na minha vida. Espera, viva pela fé. Deus é contigo. Nosso Deus e bondoso Pai, te agradecemos por Tua palavra que é revelada, Deus. Te pedimos que, Pai, que as nossas angústias possam ser transformadas em paz, uma paz que vem de Ti, Senhor. Abençoe aqui, Senhor, cada pessoa, cada família aqui representada. Pedimos uma bênção especial também às pessoas enfermas que estão nos assistindo, Deus, pelas pessoas acamadas, meu Pai. Especial, Senhor, toma em Tuas mãos o Seu Marçal, Deus, o Sidney, Pai, que estão necessitando do Teu bálsamo também, Deus. Abrace, dê um abraço gostoso neles, toque especial no coração deles. As demais pessoas também, Deus, ministra a Tua cura, ministra os corações com Teu amor, Senhor. Pai, Senhor, que nós possamos ir para a semana com esperança, cheio de esperanças, pois entendemos que tudo provém de Ti, meu Pai. Que o Senhor é quem tem os melhores caminhos, e ainda que dificuldades apareçam, nós louvaremos a Ti, Senhor. Oramos, Te agradecemos pela Tua imensa bondade e amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça,
igreja, vai. Ainda que a eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Amém. Tenha uma boa semana e que a gente possa nos desafiar a pensar que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê frutos, assim, mesmo assim, nós vamos confiar nele. Amém? Boa semana a todos.